Vamos falar da disputa da final da Copa do Brasil. Nesse domingo, Atlético Mineiro e Flamengo. MRV Arena vai estar lotada. A diretoria do Galo, os jogadores do Galo fizeram de tudo, né, para convocar a torcida, é claro, deixando claro que aquele gol do Allan Kardec pode ter sido decisivo, que mantém o Atlético Mineiro vivo. Realmente, todo mundo viu aquele gol como um respiro do Atlético Mineiro. Num baita erro de um dos melhores jogadores em campo até o momento naquela partida. O Léo Ortiz estava um monstro no jogo, teve aquele erro muito bobo que originou o gol do Atlético Mineiro, do Allan Kardec. O Allan Kardec, que deve ser titular do Atlético Mineiro nesse jogo de volta, e é um Flamengo que vem de um retrospecto impressionante, né? Um retrospecto onde o Felipe Luiz tem 8 jogos, 5 vitórias, 2 empates e só 1 derrota. O trabalho que o Felipe Luiz faz, e outra, dando um estilo de jogo para o Flamengo, né? O Felipe Luiz dá um estilo de jogo sim para esse Flamengo, um Flamengo que é convincente pelos jogadores que tem, coisa que não era até pouquíssimo tempo atrás, e os números do Felipe Luiz, eles ficam ainda mais impressionantes, tá? Porque, segundo dados do SofaScore, o Flamengo é o time da Série A hoje com mais chances claras de gol e mais finalizações desde que Felipe Luiz assumiu o time. O Flamengo tem uma média de 13,7 finalizações por jogo. Por jogo. Eu vou até pedir pro Kaique para ver se ele tem uma média de finalização do Tite no Flamengo, sem pegar o estadual. Tira o Campeonato Carioca. Pega lá Brasileiro, pega Libertadores, pega a Copa do Brasil, pra gente mostrar a evolução desse time do Flamengo, né? 13,7 finalizações por jogo. Mas aí também eu quero ver finalização no gol, porque às vezes tem muita forçação. Agora, que é um Flamengo que joga futebol, ao contrário daquela palhaçada de time que jogou a Libertadores, isso é impressionante. Como você vê um Flamengo até com mais vontade. E aí quando as pessoas dizem, viu, você fica criticando o Tite, os jogadores não estavam jogando pelo Tite. Outro erro dele. Se ele não conseguiu fazer os jogadores jogarem por ele, também é erro dele. Ué, se o outro treinador até isso tá conseguindo e ele não conseguia, olha o que a gente tá vendo no Flamengo. Eu sei que o discurso de muitos vai mudar se perder a final da Copa do Brasil. O meu não vai de acordo com o treinador. Agora, se ele errar feio na final, eu vou criticar. Se ele for mal na final, eu vou criticar. Mas eu não vou falar que eu acho que o Felipe Luiz não pode ser um baita treinador. Porque eu já vejo nele, né, características de um grande treinador. Ele busca o jogo, ele faz o time marcar pressão, ele cria jogadas ofensivas sem expor tanta defesa. Vamos lembrar que a defesa do Flamengo não vem sofrendo muitos gols nos últimos jogos. Ele tá conseguindo consertar também a defesa do Flamengo. Ele consegue tirar o máximo de cada jogador, e isso é uma coisa que eu vejo, que ele se inspirou no Jorge Jesus, porque todo jogador do Flamengo falava isso na época do Jorge Jesus. Ele consegue tirar, Thiago, o máximo de cada jogador. E eu venho vendo isso no Felipe Luiz. Outra coisa, não tem medo de usar talento da base. O Tite ficava insistindo no Alan, que não joga nada no Flamengo. Ele não. Vai, Everton Araújo. Joga, garoto. Tenta a sua chance. E o moleque se firmou. Então, eu vejo no Felipe Luiz muitas virtudes e um merecimento desses números. Agora, é aquilo. O retrospecto do Flamengo é melhor do que o do Atlético Mineiro nos últimos jogos? É. Só que a gente está falando também de um time que é finalista da Copa do Brasil e da Libertadores e que tem jogadores decisivos. É um Atlético Mineiro que tem Hulk, é um Atlético Mineiro que tem Scarpa, é um Atlético Mineiro que tem Arana, é um Atlético Mineiro que tem Paulinho. É um time... O Scarpa, eu acho que é um pesadelo para qualquer time que tem que segurar o resultado. Porque o Flamengo, qual é um dos pontos fracos do Flamengo? Eu quero saber isso de você, Bruno, depois quero ouvir também o Mauro, o Vander. Era a bola aérea. Era um dos pontos fraquíssimos do Flamengo. A bola aérea. Qual é o ponto forte do Scarpa? Escanteio,
falta, aquela jogadinha que ele traz para o meio e cruza para a área. O Scarpa é muito bom em jogar bola na área. E o Allan Kardec deve jogar para ter uma referência dentro da área. Ou seja, é um Flamengo, Bruno, que vem de um momento muito bom com o Felipe Luiz, contra um Atlético que não tem bons resultados, mas que tem jogadores muito decisivos, que vai jogar em casa e que ainda tem aí esse fator de ser finalista de uma Copa do Brasil e de uma Libertadores no mesmo momento, Bruno Prado. O Atlético ele tem uma diferença grande de desempenho em casa e fora. Os dois grandes jogos que o Atlético fez recentemente nessa reta final de Copas, já que no Brasileiro ele está lá no meio de tabela quase que desde o início, foram em casa, contra o Fluminense e contra o River Plate. O jogo de volta com o Fluminense e o jogo de ida contra o River Plate. Foram os dois grandes jogos do Galo. A diferença de 2 gols ela é bem grande. Isso acho que é um fator fundamental para essa final. O Flamengo conseguiu uma vantagem que é importante num confronto equilibrado. Não é impossível de tirar, mas é muito difícil. Para mim, até contra o Palmeiras, isso era bem claro, quando o Flamengo fez 2-0. Palmeiras sufocou, pressionou, mas fez um gol só. Não é fácil fazer 2 gols quando você tem que fazer. Até você pode conseguir naturalmente 2 gols sem essa pressão. Eu tenho que fazer 2. O Flamengo conseguiu fazer 3, depois tomou 1, mas foi uma coisa que foi rolando de acordo com o jogo. Quando você já entra com essa obrigação, é uma outra coisa. O Atlético, se não fizer 2 gols, ele perde o campeonato. Então, eu acho que essa vantagem é muito grande, é muito importante para o Flamengo. O Atlético vai tentar apostar no ambiente, na pressão, em tentar um gol cedo e tentar mudar um pouco o lado emocional do jogo. Pode acontecer alguma coisa meio fora da curva, uma expulsão, como aconteceu com o Bruno Henrique em Itaquera. Isso o Corinthians não conseguiu aproveitar, porque o Flamengo teve a estratégia de dar a bola para o Corinthians, e o Corinthians, quando fica muito tempo com a bola, ele se enrola. Então, o Flamengo, ele tem uma vantagem, para mim, bem considerável. O Atlético vai tentar dessa maneira. O Allan Kardec vai para o jogo, não tem o Daverson na Copa do Brasil, então ele vai ter uma opção de área, vai precisar usar até um jogo mais direto, cruzamentos com o Scarpa na direita, com o Arana na esquerda, o Hulk e o Paulinho mais soltos para movimentar, tendo uma referência na área. Então, o Atlético ele tem que arriscar, né? E o Flamengo, ele vai tentar, acho que, deixar o jogo no ritmo mais lento possível. O Flamengo, quando tiver a bola, vai tocar, vai tentar trabalhar, claro, se tiver a chance de acelerar num contra-ataque, vai fazer, mas é um jogo em que o Atlético ele quer que seja o mais acelerado possível, o mais caótico possível, porque a vantagem do Flamengo realmente é grande. Acho que precisa ter algo um pouco fora da curva para o Atlético conseguir reverter esse resultado. Falar muito desse jogo ainda, né? Até o retrospecto dos dois times, né? Nesse mata-mata, porque é uma rivalidade muito grande, Flamengo e Atlético Mineiro. Finais tiveram 2. Flamengo ganhou a final de 80 do Brasileiro contra o Atlético Mineiro e o Atlético Mineiro ganhou a Supercopa do Brasil de 2022 contra o Flamengo. É claro, e aí pode dizer que é clubista, pode falar o que quiser. O brasileiro tem muito mais peso do que a Supercopa do Brasil de 2022. Ou seja, em finais, na minha opinião, o Flamengo tem vantagem. Mata-mata, o Flamengo tem 5 classificações contra 3 classificações do Atlético Mineiro. Tem, claro, aquela rivalidade toda. A gente vai falar muito aí dos números de cada time nesses últimos retrospectos. Vamos trazer, inclusive, o clima, né? De Belo Horizonte, está sendo convocado um clima de guerra. Guerra dentro de campo, tá? Lá em Belo Horizonte para esse jogo, né? Até retomando aquele eu acredito. Eu até concordo com o Bruno quando ele fala que 2-0 é difícil. Mas eu não acho tão difícil quanto o Bruno falou. Por quê? Porque para mim, se o gol sai no primeiro tempo do time que precisa conquistar o resultado, eu acho que fica fácil, fica assim, por um empurrão para sair o segundo. Claro, se o Flamengo achar um gol, aí fica quase impossível. Mas eu não acho tão difícil quanto o Bruno falou. Dificílimo ia ser o 3-0. Que aí sim o Léo Ortiz, aquela bobeada, gerou aí o gol do Atlético Mineiro, que fez o Atlético respirar para o jogo de volta e que inclusive animou sua torcida para o jogo de volta. Até no Maracanã, a torcida do Galo já estava super xoxa. Quando sai aquele gol, opa! Eu acredito. Dá para reverter em Minas Gerais. Aquilo que você pediu, eu agradeço muito ao Felipe Masmanier, editor do Sofascore, a pergunta que você fez sobre os números do Tite. Tô com eles aqui, quando você quiser, do Tite em finalizações no Flamengo, tá, Pilhado?
Pode falar. Tirando o estadual, Mauro? Sim, só no Brasileiro em cima da sua pauta. Vamos lá. Pode falar. Em 2024, com o Tite no Campeonato Brasileiro, 14,1, para arredondar, né? 14 finalizações por partida. Era o 6º desempenho no Brasileiro. Flamengo no Brasileiro com o Felipe Luiz, 15 finalizações por jogo, ou seja, uma a mais em média, é o 5º do Brasileirão. Tá? Agora, Flamengo, no ano passado, quando ele chega, no ano passado, o Tite ao Flamengo, em outubro, 12 finalizações por jogo, era apenas o 11º no Campeonato Brasileiro. Agora, considerando 23 do Tite no Brasileiro, só Brasileirão, com 24 do Tite, 13 finalizações por jogo, 9º colocado no Brasileirão. Ou seja, é pouco. O Flamengo com o Felipe Luiz já finaliza mais mesmo do que finalizou com o Tite no recorte do Brasileiro do ano passado, quando ele chega mais ou menos na mesma época que o Felipe Luiz. Só no Brasileiro desse ano o desempenho do Flamengo com o Tite e pegando o 23 e o 24 do Tite. Ou seja, realmente uma finalização em média a mais por partida o Felipe Luiz faz no Flamengo se comparado com o Tite. Eu achei até pouco, tá? Eu achei que a diferença ia ser bem maior. Porque os jogos do Tite eram um saco, vai ver a finalização melhorou então do Flamengo. Sim. Vai ver, antes finalizava na arquibancada e agora finaliza no gol. É que lembrando também, por exemplo, o time que mais finaliza... Libertadores também, né, Mauro? Não, exato, eu tô aqui pegando só os números do Brasileirão. Até porque é mais fácil comparar, porque aí todo mundo, né? As equipes que mais finalizaram nesse período, o time que mais finalizou é o Palmeiras do Abel, que tem 17 finalizações, né? Só para deixar muito claro, não tem tanta diferença assim. Então, assim, 15 para 14 no recorte pequeno já é bastante coisa, já é uma evolução clara, e como a gente tem visto em quase tudo, do Flamengo do Felipe Luiz para o Tite. Então, ainda... Teoricamente, o que muda é um pouquinho mais de eficiência. Sim, eficiência, inclusive, exato. Porque Não. Teoricamente é o escambau. Tu não vem com esse discursinho, não. O importante é o equilíbrio, exatamente. O que muda é o futebol. O futebol do Tite era uma bosta e Calma! o Felipe Luiz é bom. Calma! É isso, não vem também. O que muda teoricamente é a eficiência. Na teoria e na prática. Veja o que faz o coração. Não, o feno grego não faz isso. Não. Ele já é assim, dependendo do feno grego, para deixar muito claro. Você percebeu o que ele falou? Ele é brilhante, né? Porque ele... Calma aí, Walter, deixa eu voltar para a rádio. Isso. A gente vai voltar para a Rádio Jovem Pan em 5 segundos. De volta, hein? De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube. Pode falar, Vanderlei Nogueira. Ele deixou claro que os olhos dele, vendo o Flamengo do Felipe Luiz, brilham bastante. Viram mais chutes. Também, não. É como quando ele vê a Lilian Weber, ele vê o Flamengo do Felipe Luiz. Exatamente. Quando ele vê o Flamengo do Tite, ele vê, sei lá, o Vampeta. Isso. Quer dizer, os olhos dele viram dezenas de chutes a mais do que o trabalho anterior. E não é bem assim. Mas, de qualquer maneira... Mas tem mais. Ótimo, tem mais. Bom, tem essa situação, né? E aí eu pergunto pra vocês, Mauro Betti e Vanderlei Nogueira. A gente falou do Flamengo do Felipe Luiz. É realmente um Flamengo muito convincente. Sim. E o Atlético Mineiro? Porque a gente tem na nossa pauta aqui, mas aí eu acho que não dá pra levar como parâmetro, que o retrospecto recente do Galo não é bom. Mas por quê? Porque o Galo tá poupando no Campeonato Brasileiro. Tá em 3 frentes. Eu tenho até os números aqui e eu vou procurar aqui na pauta do Atlético Mineiro. O retrospecto recente. O Atlético chega para a partida decisiva com 2 derrotas seguidas e 4 partidas sem vencer, né? A última vitória foi contra o River Plate no jogo de ida das semifinais. Agora, vamos lá, 4 partidas sem vencer. Uma foi um empate contra o River, que foi um baita resultado sem sofrer gols na Argentina. A outra foi a final contra o Flamengo. E no Brasileiro, o Galo tá poupando. Então eu acho que não dá para ter como parâmetro. Claro. Né? Ou seja, não é um Galo também que chega num momento ruim. Porque às vezes esses números, eles enganam. 4 jogos sem vencer. Gente, o empate de 0-0 contra o River foi uma vitória. Claro. Pra pressão que foi feita no Monumental de Nunes. E aí, no Brasileiro, tá poupando. Eu acho que não dá pra dizer isso, né, Mauro, Vanderlei, porque o Galo tá super focado nas Copas. O Galo esqueceu o Brasileiro. Eu vou só rapidamente falar o seguinte com relação ao Atlético. Tá numa situação muito ruim, para mim, no Campeonato Brasileiro.
Pra você ter uma ideia, os dois que estão abaixo dele, o Grêmio e o Vitória, olha quem eu tô falando, hein? O Vitória estava até agora respirando rebaixamento. O Grêmio e o Vitória têm mais pontos conquistados nas últimas 5 rodadas do que o Atlético Mineiro. Não é boa pelo investimento, pelo elenco, pelo estádio novo, por tudo isso que a gente sabe, pela importância do Atlético. Não é boa a fase dele. Mas esses jogos internacionais, a gente sabe das dificuldades. Eu só acho que o desespero do Grêmio, do Atlético, pode fazer com que ele complique um pouco mais a vida do Flamengo. Eu acho que ele não vai jogar tão mal como ele jogou contra o Flamengo na primeira partida. Acho até que ele tem chance de ganhar o jogo e não levar. É isso. Então a situação do Atlético não é boa. Eu acho que só entra aí o componente de desespero diante da sua torcida. Está numa dificuldade muito grande. Diferença, como disse o Bruno, é uma diferença respeitável nesse sistema de disputa. Tudo isso é verdade. Mas pressionado com o mesmo peso para mostrar que está vivo. É isso que eu acho. Então, o Flamengo é favorito. Eu acho que pode até perder, mas vai levar. E o desespero do Atlético pode dificultar muito para o Flamengo. Só isso. Porque a fase técnica do Flamengo, do Atlético, não é boa. É isso que eu acho. Eu até entendo, né, Mauro Betting, o que diz o Vanderlei. Realmente, ele diz que o Flamengo é favorito. Isso é muito... eu acho que todo mundo acha o Flamengo favorito com uma vantagem de 2 gols. Agora, eu não acho também que é um momento negativo, não. O Atlético Mineiro está em 2 finais, gente. Sim, o Atlético Mineiro, hoje, ele pode ser campeão da Copa do Brasil e campeão da Libertadores. Se você for ver, né, ô Mauro? Sim, vou até anotar. Hoje é sexta-feira, dia 7, 8. Nossa, hoje é 8. Enfim, me lembra essa conta para pagar. 13/12. Nessa sexta-feira, 8 de novembro de 2024, eu concordo mais com o Pilhado do que com o Vanderlei Nogueira. Algo sério, algo está acontecendo nesse planeta. Bruno, me ajude aqui também. Porque, parabéns, assim, meu irmão. A sabedoria demorou, mas chegou. Mas já pensando bem, depois da sua frase, eu nem sei o que eu concordo com o Vanderlei Nogueira e discordo de mim mesmo só para não estar junto com o Pilhado. Não, assim, o desempenho do Galo no Brasileiro é óbvio que não dá para ser a mesma coisa, porque tem Copa do Brasil e tem Libertadores, as 2 finais, né? E o time mudou. Enfim, não é interessante. A campanha do Brasileiro, do Atlético, pelo nível de investimento, de elenco, de time, da própria MRV, da camisa do Galo, não é para estar assim, era para estar melhor. E não dá para estar melhor do que estar numa final de Copa do Brasil e numa final de Libertadores como está o Galo e superando como superou o River. Mas tem um fator que é fundamental, é o seguinte, nem tanto o Fausto Vera, mas muito o Daverson. Daverson não está na final da Copa do Brasil, porque já havia atuado pelo Cuiabá, como o Fausto Vera havia jogado pelo Corinthians. Então o Daverson vai fazer falta, porque as melhores atuações do Galo na Libertadores, contra o Fluminense em casa, contra o River Plate também na Arena MRV, tinha o Daverson, né? E é um fator também determinante, não é só o Daverson, mas vai fazer falta por óbvio, até para o retrospecto que ele inclusive tem contra o próprio Flamengo. Então assim, o Daverson faz muita falta, e fez muita falta não só o Daverson, mas uma atuação mais segura do Atlético, depois de uma grande partida do Flamengo com o Felipe Luiz. E convenhamos, podia já estar definido, gente, mas quando você quase que define um jogo de ida de uma final de Copa do Brasil na casa do rival contra esse Galo, que é finalista não só da Copa do Brasil, mas da Libertadores da América, você chega com uma vantagem que já podia ser definitiva, é um espetáculo para o Flamengo, seria para qualquer equipe. Mas podia estar definido. Gente, está maravilhoso. Você ter 2 gols de vantagem numa decisão de Copa do Brasil não é o normal. Né? Então tem que comemorar, celebrar com o pé no chão, como aliás fez o Flamengo contra o Corinthians na Neoquímica Arena, como vai fazer agora também, e tem mais chances, sim. Antes de a bola rolar no domingo passado, eu dizia aqui na Jovem Pan que eu entendia que o Galo tinha 51-49, bem no bet, mas era a chance maior do Galo. Agora não.
Para mim é 55-45, porque é futebol, é agora um jogo só, óbvio, e o gol do Allan Kardec recoloca o Galo na disputa. Fosse 3-0, aí era, sei lá, 80-20, agora não, tá mais aqui, mais ali. O Galo precisa ver o que vai fazer, evidentemente. O Rubens, eu acho que até por ter jogado inteira a partida contra o Atlético Goianiense, não vai começar o jogo, acho que é jogo para o Zaracho. Pro Allan Kardec, que estava meio que encostado, mas deixa lá, eu não começaria, até porque mudaria muito taticamente a equipe. O Zaracho é um cara que, pela qualidade, experiência, dá um equilíbrio maior, que é necessário. Aí você espeta mais o Arana pelo lado esquerdo na equipe do Galo. Enfim, você tem condições de vencer o jogo. Mas 2 gols, e como destacou o Bruno Prado, você se obrigar a fazer 2 gols, vai ficar mais complicado. Mas vejo sim o Flamengo com mais chances óbvias, né? Até porque vai faltar o Daverson. Agora, Bruninho, eu vi que você gostou, né? Eu fico feliz por um companheiro como Mauro Betting, já mais velho, ter alcançado a sabedoria. Que beleza. Ai, meu Deus. Meu Deus. É um momento aqui histórico. Histórico mesmo. Assumindo que hoje concorda Histérico. mais comigo. Mas Ou nessa seja, questão. parabéns pela evolução, meu irmão. Você merece. Modestamente, você merece. Vou relembrar aqui um dado que era o que eu estava falando aqui, Bruninho, que pode ser animador para o torcedor do Atlético Mineiro, tá? Por quê? O Atlético, ele vinha de uma enorme sequência de invencibilidade jogando em casa, até ele perder para o Inter com o time reserva, que foi o que eu estou falando aqui. O Atlético está poupando no Campeonato Brasileiro. Não dá para ter como parâmetro, o Atlético Mineiro não ganha há tantos jogos. Calma, então tira o Campeonato Brasileiro. Aí o Atlético Mineiro não ganhou 2 jogos. Um que empatou em 0-0 com o River, naquela pressão do Monumental, que foi um baita resultado, que classificou o Atlético para a final. E o outro que foi a derrota para o Flamengo. É isso que dá para se considerar. Por quê? Porque até ali, até aquele jogo contra o Internacional, né, o Atlético emplacou uma sequência de 13 jogos seguidos de invencibilidade, com 10 vitórias e 3 empates. A melhor sequência da história do clube jogando no seu novo estádio. Ou seja, o momento do Atlético não é ruim. Podem tentar transformar num momento ruim para enganar o torcedor, mas não. São 13, antes da derrota para o Inter, que ele estava com o time reserva em casa, o Atlético tinha 13 jogos de invencibilidade na sua arena, com 10 vitórias e 3 empates. Até hoje, o Atlético Mineiro já disputou 40 jogos na Arena MRV. Em 8 oportunidades, ele teve o triunfo por 3 ou mais gols de diferença. Ou seja, a diferença que ele precisa para ser campeão. Em outras 7, o Atlético saiu vencedor por 2 gols. Ou seja, o Atlético tem aí 15 resultados, né, em 40 jogos que poderiam classificar ele para essa... classificar não, que poderiam dar o título ao Atlético Mineiro. Ou seja, em 37% das ocasiões que disputou uma partida na sua arena, o Galo conseguiu o placar para ao menos levar a partida para os pênaltis. Bruno, foi o que eu falei. O momento do Galo está longe de ser negativo. Era um time que até poupar contra o Internacional tinha 13 jogos em casa, com 10 vitórias e 3 empates. O que esperar, Bruninho, desse Galo e também do Flamengo para essa final de domingo? O Atlético ele não tem muita alternativa, ele vai ter que ir com tudo e acho que vai fazer um jogo bem melhor do que fez no Rio. O Atlético, ele é melhor jogando em casa. O momento ele realmente não é ruim. Eu acho que o ano, no geral, ele fica abaixo. Claro, se ele terminar o ano campeão, não só da Copa nem tanto a Copa do Brasil, mas se ele ganhar a Libertadores do Botafogo, ele termina o ano bem, como aconteceu com o Palmeiras em 2021, por exemplo. Mas, no geral, o Atlético, pegar o ano inteiro, ele teve mais momentos de atuações ruins do que boas. E aí o desempenho do Campeonato Brasileiro mostra isso. Mas ele termina o ano jogando melhor do que estava há alguns meses. É um time que vai ter que arriscar, não tem jeito, vai ter que arriscar. A postura fora de casa nos mata-matas, ela é uma postura bem defensiva, mesmo quando tem a bola. Ele teve mais posse de bola que o Flamengo no jogo do último domingo.
mas é um time que tenta se defender com a bola quando joga fora. Ele não é um time que entrega a bola para o adversário e fica só se defendendo. Ele até tenta ficar com a bola, mas ele não agride. Ele tenta tocar a bola, tenta esfriar o jogo. Foi assim contra o São Paulo no Morumbi, foi assim contra o Fluminense no Maracanã, foi assim contra o River em Buenos Aires. Então ele não é muito de entregar a bola, mas ele não é agressivo. Em casa é outra coisa. Aí tem até um jogo mais direto. Ele até não troca tantos passes até chegar no gol. Ele tenta chegar no gol mais rápido, com menos passes trocados. Então, eu acho que vai ser uma postura, com certeza será uma postura muito diferente do Atlético. E aí o Flamengo vai tentar resistir. Acho que o Flamengo pode até, no início do jogo, tentar marcar lá na frente para não tomar pressão no início. Pode até ser uma das estratégias do Flamengo, que normalmente o time da casa tenta pressionar muito ali nos primeiros minutos, quando está todo mundo mais inteiro fisicamente. Pode ser que o Flamengo tente fazer o contrário. Flamengo, vai lá em cima pressionar para deixar o Atlético mais longe do seu gol. Mas manter uma pressão, uma marcação adiantada o tempo inteiro, o Flamengo não vai conseguir. Mas o Atlético Mineiro tem que correr risco, sim. O Flamengo pode aproveitar dos riscos que o Atlético vai ter que correr. O grande problema que eu acho, né, para esse Flamengo é a bola aérea. Por quê? A bola aérea sempre não, né? Há anos é o grande problema na defesa do Flamengo. E esse time do Atlético Mineiro, ele tem o Arana e ele tem o Scarpa. São dois jogadores que são líderes sempre em assistência e que costumam fazer as jogadas de bola na área. E aí vai ter o Allan Kardec, né, que é um jogador ali de bola aérea. Tem os zagueiros, o próprio Bataglia do Atlético Mineiro costuma fazer gol também em jogadas de bola parada. Para mim, esse é o grande perigo pro Flamengo do Felipe Luiz. Eu concordo com o Bruno, tá? Eu acho que pelo menos o começo do jogo o Flamengo vai marcar pressão. Eu acho que é a grande cara desse Flamengo do Felipe Luiz até agora. Inclusive, quando eu tô assistindo aos jogos do Flamengo e o Flamengo tá muito recuado, aconteceu isso agora no jogo contra o Cruzeiro. O Flamengo começou a recuar um pouco, eu via muito o Felipe Luiz assim, pedindo pro time do Flamengo avançar a marcação. Então, eu acho que é um pouco dessa cara desse time do Flamengo e eu não duvido que o Felipe Luiz, em vez de ficar se retrancando, pedindo pro Atlético Mineiro atacar, jogando bola na área, se expondo, eu acredito que o Flamengo possa marcar uma pressão para evitar essa saída de bola do Atlético Mineiro.